Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, sou engenheiro civil e eu queria te mostrar um pouco desse template em Notion para engenheiros e arquitetos, template desenvolvido por mim. E antes eu queria te explicar um pouco como eu cheguei nele. Eu usei várias plataformas já para tentar organizar o escritório e os meus projetos. Tentei Trello, Excel, próprio caderno manual, né? Mas sempre alguma coisa acabava não ficando do jeito que eu queria e as plataformas muitas vezes não são tão fáceis de ajustar. A gente acaba tendo que ajustar o nosso processo à plataforma. E sempre tinha alguma coisa que eu não gostava, e aí eu encontrei no Notion uma forma de criar um sistema mais do nosso jeito, né? A gente que trabalha com projetos de engenharia e arquitetura tem algumas particularidades. Então a ideia desse vídeo hoje é te mostrar um pouco desse template, que inicialmente não era para venda, eu acabei criando para mim, mas com incentivo de alguns grupos de projetos que eu mostrei. A galera se interessou, então eu vou deixar aqui disponível caso você queira. Tem um link aqui abaixo que vai te levar para compra, caso você faça sentido, né? A ideia desse vídeo é ser um vídeo mais resumido. Eu vou te mostrar um pouco das abas aqui dentro da plataforma, caso você adquira o sistema, vai ter aulas mais que vão mais a fundo do sistema, vou mostrar cada campo, cada aba, algumas visualizações, como ajustar algumas visualizações, né? Então vai ser algo mais completo. A ideia hoje aqui é ser um pouco mais resumido, tá? Aqui mostrando um pouco da cara do sistema, a gente tem aqui todas essas abas, né, que eu vou entrar um pouquinho mais à frente. Mas a gente tem alguns resumos, né? Aqui é o ambiente de testes, tá? Tem algumas coisas lançadas aqui para mostrar, né? Mas aqui, inclusive aqui são coisas que são lançadas dentro da plataforma, né? Então aqui é o dashboard inicial do sistema, né? A gente tem as demandas do dia, horas trabalhadas no dia. Esse sistema permite que a gente traqueie as horas de cada tarefa, consequentemente de cada projeto. Então a gente vai saber quanto que a gente gastou de horas naquele projeto. Aqui tem um cronograma geral do escritório, que eu vou falar um pouco mais dele um pouco mais à frente. E aqui uma forma da gente projetar horas em cada serviço nosso, consequentemente, para daí conseguir criar um cronograma mais assertivo, né? Mas vamos lá para a aba de clientes, eu quero te mostrar. Aqui um cadastro básico de clientes, não tem muito segredo, né? A gente, para o nosso caso, a gente precisa de poucas informações, mas aqui dentro do cadastro, né, a gente tem um resumo de propostas daquele cliente e de projetos. Então a gente consegue saber quantas propostas a gente teve daquele cliente, se ele for um cliente recorrente, interessante, né? A gente saber quanto que a gente já fez em valor de propostas, quantos projetos a gente já fechou, né? Isso é bem interessante. Mas que é um cadastro bem tranquilo, aqui tem umas outras visualizações, né, umas formas de visualizar por tipo, né? Se você, por exemplo, trabalha com arquitetos, com construtoras, né, é interessante às vezes você saber quantos clientes você tem de cada tipo. Aqui um CRM básico também, né? Porque quando o cliente ele entra, ele é cadastrado, né? Ele vem aqui com uma, já vem aqui nesse caso já é um cliente, né? Mas ele geralmente entra como lead, então sempre que ele entrar, ele vai entrar como lead, você pode trabalhar essas etapas também da sua forma. Mas aqui é mais ou menos dessa forma que a gente faz aqui, CRM bem básico, mas você pode colocar mais etapas, né? Isso aqui é bem maleável e você pode configurar depois também. Aí indo lá para propostas, a gente vamos imaginar que a gente tem uma proposta para esse cliente, né? Aqui, eu cadastrei aqui uma proposta, algumas propostas na verdade. A gente tem data, prazo final, cliente, né? A gente vincula o cliente nessa proposta. O tipo de serviço, o status, o valor, né? Aqui é quando o projeto for, caso ele seja efetivado, ele vai ficar vinculado aqui. E aqui é uma forma que a gente tem também, o Notion permite que a gente vincule o arquivo do Drive dentro da proposta, né? Não só aqui na proposta, mas em outras partes do sistema. Caso você queira vincular arquivos, algo nesse sentido, você consegue via Drive. Mas, neste caso, precisaria do pago, né? Mas lá dentro da plataforma também tem algumas aulas onde eu explico se vale a pena ter o pago ou não, né? E também explico essa questão aqui um pouco melhor. Mas basicamente ele permite que a gente faça esses links, né? Basicamente ficaria um link aqui, você clicaria, ele te levaria ali para a visualização do arquivo, né? Geralmente um PDF, enfim, nesse sentido. Aqui no corpo, você vai poder também
personalizar isso aqui, mas aqui eu te trago alguns exemplos de algo que a gente pode é, fazer dentro da aba de propostas, né? Por exemplo, aqui é algo até que eu uso, na verdade o meu ele está um pouco mais atualizado, mas aqui é uma ideia inicial, né? Você pode criar os seus processos. Às vezes você tem isso na cabeça, na verdade, né? Mas você pode criar os seus processos e começar a documentar aqui. Aqui eu coloco uma descrição prévia, informações do terreno, localização e tamanho, o tipo do projeto, o padrão do projeto, e aqui um checklist, basicamente, aqui seria um pré-briefing, na verdade, né? O levantamento de necessidades do cliente, aqui, nesse caso, residencial, né? Mas você pode adaptar para outra realidade, comercial, por exemplo, enfim. Metragem preliminar e aqui os tipos de serviços, que eu também documento, né? Mostro mais à frente também. Metragem preliminar e o serviço selecionado, nesse caso aqui. Né? Mas aqui também a gente consegue anexar algumas imagens, às vezes uma referência que o cliente mudou, fotos do terreno, por exemplo, a gente consegue anexar aqui para ter nessa, enquanto a gente está construindo a proposta, a gente tem informações importantes para avaliar e, enfim, fazer o que precisa, né, para construir a proposta. Aqui tem outras visualizações também, por quantidade, por valor, né, aqui tá mexendo um pouquinho porque esse aqui é o ambiente onde a gente grava as aulas, né, então por isso que tá alguns fios precisam ser ajustados. Mas basicamente isso, aqui outros tipos de visualizações. E quando o projeto, ou melhor, quando a proposta é efetivada, o cliente desejou fazer o serviço, ele vai ser cadastrado ao projeto. Né? Tudo isso aqui, dentro da plataforma, é bem esmiuçado, tá? Aqui eu estou tentando ser mais geral, para não ficar um vídeo muito extenso, né? Mas você também entender como o sistema funciona, né? Aqui um projeto cadastrado, essa capa aqui, depois você pode colocar uma foto do projeto, algo nesse sentido, tá? Deixa eu até atualizar a data aqui, para mostrar que o sistema também permite que a gente faça a, tem uma validação de prazo aqui, né? Mas em resumo aqui, deixa eu até abrir um pouco mais para ficar um pouco mais fácil. É nome do projeto, né? A gente pode criar isso aqui. A conclusão, todas as tarefas vinculadas a esse projeto, elas vão gerar um progresso. Então aqui ele vai calcular essa conclusão, o status do projeto, a etapa do serviço. Isso aqui você também vai poder adaptar para a sua realidade, né? Mas aqui nesse caso está como não iniciado o cliente vinculado. Algumas informações dessas, quando a gente efetivar a proposta, aquele botão que tinha lá na aba de propostas, ele vai preencher automaticamente. Né? Você vai preencher só algumas, aqui eu estou te mostrando os campos disponíveis. Né? Aqui, data de início, data de entrega, tempo gasto, aquilo que eu te falei, as tarefas do projeto, elas vão ter um traqueamento de tempo, de início, pausa, enfim, né? Isso também, né, uma plataforma explicada um pouco melhor. E ele vai se contabilizar e vai aparecer aqui um tempo total já gasto no projeto, tá? Aqui finalizar o projeto só quando ele for realmente finalizado, né? E aqui no corpo do projeto, a gente tem aqui um ambiente onde a gente vai criar as etapas do projeto, né? Um checklist, por exemplo, nesse sentido. E a gente vai programar esse projeto, tá? Aqui também tem o endereço da obra, caso faça sentido para você, né? Pode fazer sentido, se for lá uma obra próxima, por exemplo, né? Mas se você, às vezes você trabalha para o Brasil todo, não faz tanto sentido. Mas, enfim, aqui é uma ideia inicial, né? Mas, por exemplo, aqui eu já configurei algumas tarefas, né? E alguns projetos para mostrar para vocês também lá o cronograma inicial, lá no início na página inicial, né? Mas aqui, tarefas que fazem sentido para a gente, né? Às vezes, a gente RT, por exemplo, entrar com o projeto na prefeitura, caso você faça aprovativo. Aqui, CP, consulta prévia, né? Então, aqui você consegue começar a estipular datas para etapas e tarefas, né? Emitir notas causas quando precisar da nota fiscal, enfim. Etapas aqui são ideias iniciais, né? Você pode mesmo criar as suas e deixar isso aqui bem do seu jeito, né? E aqui do projeto, tá? Nesse caso aqui, eu configurei todos os projetos. No meu caso, aqui, para alguns serviços, eu faço todos os projetos. Então, aqui você vai conseguir também começar a configurar os projetos que também podem ser mais esmiuçados, né? Você pode também, por exemplo, dividir projeto hidráulico aqui, por exemplo, modelagem, fazer um item só de modelagem, um item só de detalhamento. Dá para fazer de várias formas aqui que fique interessante, né? Isso aqui também eu vou mostrar um pouco lá na frente como fica, tá? Aqui, horas projetadas, é bem interessante. Tem uma aba lá na frente onde a gente também consegue consultar isso aqui, tá? Mas aqui a gente começa a pensar já no nosso cronograma, né? Quantas horas eu vou gastar nesse projeto aprovativo? 10 horas. Algo também que eu faço no meu dia,
eu não considero 8 horas produtivas, né, de projeto, porque eu, como faço o gerenciamento do escritório também, eu considero no meu dia, de 4 a 5 horas de projeto, 4 a 5 horas que eu fico ali projetando mesmo. Então, que eu coloquei 2 horas, ou melhor, 2 dias, né, então 5 horas cada dia, eu considerei aqui 10 horas. Isso é algo que você também pode começar a pensar, né, em horas realmente produtivas e, consequentemente, em dias, né. Ah, se eu tenho 4 horas, produtivas ali de projeto, ou 5, enfim, quanto você achar melhor, quantas dessas horas, quantos dias eu vou gastar, né, com base nisso. Então aqui a gente começa a pensar já no cronograma, né, do nosso escritório. Aqui visitas e reuniões, o ambiente onde vai ter vinculado, né, então, por exemplo, apresentação, aqui você pode colocar observações, detalhes que o cliente deseja alterar no projeto, enfim, são infinitas possibilidades, né. Aqui visitas, caso tenha visita em loco, né, então caso faça sentido. E aqui, por último, um ambiente onde vai mostrar o financeiro, né. Lançamentos financeiros que forem vinculados a esse projeto, pode ser tanto entrada quanto saída, né. Nesse caso aqui eu dei o exemplo, de impressões, por exemplo. Se você faz impressões, você pode vincular esse projeto para você ter o saldo, né, de lucratividade de quanto que aquele projeto te gerou. Claro que aqui é um exemplo fictício, você pode adaptar isso aqui da sua forma. Se, por exemplo, você não faz impressões, você, né, repassa ao cliente, né, você pode escolher formas de trabalhar, né, mas aqui também um resumo de notas fiscais, né, o sistema também permite a gente ter esse ambiente. Então aqui é uma forma de você visualizar todos os detalhes do projeto, né, tarefas, o projeto em si, né, etapas de projeto, e visitas e reuniões e a parte financeira, tá? E aí, voltando lá para o início, eu já vou ir para essas próximas abas aqui, mas eu queria te mostrar um pouco dessa parte de projetos, né? Demandas do dia, cronograma. Aqui a gente vai ter um resumo de projetos, tá? Então, aqui a gente vai visualizar as informações mais importantes, vamos colocar assim, né? Que seria o nome do projeto, a etapa que ele está, quanto de conclusão que ele já teve, a data de entrega e essa validação do prazo, né? Que como está com a data, ele faz essa validação, né? Se a data passar, você já vai ver que está atrasado, por exemplo, né? Aqui uma outra visualização, que seriam projetos em espera, né? Que eles ainda não foram iniciados ou às vezes estão aguardando o cliente, algo nesse sentido. Aqui ao lado a gente tem propostas que estão aguardando o retorno. Então, aqui como está com a data, é, deixa eu ajustar a data aqui. Então, por exemplo, até dia 16 é o prazo final para essa proposta. Quando bater o dia 16, ele vai dar o aviso aqui, né? Vamos imaginar que seja hoje, ou melhor, foi ontem, né? Ele vai dar como inspirada, aí você pode ir lá fazer um contato com o cliente, fazer um follow-up, se é uma outra etapa de processo também. E aqui tem uma opção também para mostrar em andamento. Você ainda está construindo, né? Algo nesse sentido. Aqui demandas do dia, tudo que for setado, for colocado para o dia de hoje vai aparecer aqui, né? Tanto o projeto quanto tarefa. E aqui é uma opção que mostra só as tarefas, tá? Uma visualização só das tarefas. Do lado direito aqui a gente está visualizando as horas que foram produzidas no dia, na semana e no mês, tá? Que é aquilo que eu falei, todas as tarefas que você traquear o tempo, né, ela vai começar a ter esse somatório aqui. E aqui, eu diria que é o coração do sistema, tá? Porque aqui a gente vai começar a visualizar todas as demandas do escritório, sejam lá tarefas, projetos, né? Enfim, tudo que a gente desejar colocar aqui. E aqui eu até trago exemplo, por exemplo, de médico, né? Ou coisas pessoais, por exemplo, que eu também lanço no cronograma. Porque muitas vezes a gente conta naquele dia com 5 horas produtivas, mas às vezes você tem algo pessoal para fazer, médico, algo nesse exemplo eu coloquei médico, mas pode ser revisão do carro, outras questões que você precisa fazer que naquele dia você não vai estar no escritório. Então é importante você visualizar isso, né? Então vamos imaginar que nesse dia aqui eu vou ter médico, eu vou gastar 2 horas, né? Então aqui ele vai mostrar para mim, ó, projetei 2 horas, tem questão do deslocamento, né? Enfim. Para esse dia aqui eu não vou estar disponível. Então, quando eu programar o anteprojeto, vamos supor, esse anteprojeto aqui, até já está com data lançada, né? Mas quando você cadastrar um projeto, ele vai aparecer aqui embaixo, né? E aí você vai começar a programar. Mas, nesse dia aqui, ó, 10 horas eu vou gastar no anteprojeto. Então, 5 horas desse dia, nesse dia eu vou ter 2 horas que eu vou gastar no médico. Então, nesse dia aqui eu vou ter de 2 a 3 horas para projeto. Então, eu vou considerar 3 dias para ter uma margem, né? Então, é assim que você começa a programar o projeto, né?
Então, próximas etapas aqui, ó, projeto aprovativo. A princípio, nesses dias eu não tenho nada. Aí, projeto elétrico, aqui é uma suposição, né? Seria outro, cada um vai ter uma forma ali de trabalhar essas horas, né? Mas já é uma ideia para você, que se você não faz isso hoje, é muito importante para você ter realmente a dimensão ali de quanto tempo você vai gastar nos projetos. 10 horas nesse projeto, aqui não, como seria uma casa, não teria preventivo, né? Mas é uma ideia para você começar a pensar. Então, vamos imaginar que a gente está nesse cenário, como eu falei, né? Quando você cadastrar um projeto, os serviços pendentes eles vão aparecer aqui. E aqui também você vai ter a mesma possibilidade de projetar horas para esse serviço. E aí, com isso, começar a programar, né? Então, vamos imaginar que esse projeto aqui, que já está com todas as datas, é o que eu tenho dentro do escritório. Vou imaginar que entrou um novo projeto e eu preciso passar uma data para o cliente. Então, vamos imaginar que esse projeto aqui é o projeto novo. Então, eu vou começar a programar esse projeto a partir do dia 22. Então, dessa forma, você vai ser muito mais assertivo com datas. Porque era uma dificuldade que eu tinha. Eu tinha tudo anotado em Excel, anotado em cadernos, né? E eu sempre acabava perdendo um prazo, ou tendo um prazo muito, muito curto, né? Justamente por não visualizar dessa forma aqui, né? Aqui eu estou visualizando, eu tenho já um projeto em andamento, que ele tem todas essas etapas para serem cumpridas, próximos projetos eu vou iniciar dia 22. Então eu já consigo programar para o cliente, se esse projeto aqui, vamos imaginar que eu vou levar mais uns 20 dias, imaginar que eu programei ele todo aqui, ele levou 20 dias, então da partir de 22 mais 20 dias, o próximo projeto, terceiro projeto, ele vai entrar a partir da próxima data. Então, dessa forma, você vai ser mais assertivo, você vai começar a entender quantas horas também você tem de trabalho, né? E, consequentemente, vai ser muito mais fácil de programar os projetos. Você não vai estar correndo contra o tempo sempre, né? Que era uma dificuldade que eu tinha utilizando outras plataformas. Aqui a gente tem outras formas de visualizar. Eu quero visualizar só projeto, não quero visualizar tarefas, coisas pessoais. Enfim, essa questão aqui de visualizações, a gente vai aprender um pouco lá dentro também, que é basicamente filtros, né? A gente começa a filtrar. A informação é a mesma, mas a gente visualiza ela de forma diferente. Então, aqui eu coloquei para não visualizar metas e outras coisas, que é mais geral, né? Eu já vou mostrar um pouquinho mais à frente. E aqui, basicamente, o filtro eu estou visualizando só projetos, só, né, o que for relacionado a projeto. Então, basicamente é isso. Aqui por semana, então, eu quero visualizar só essa semana. Nessa semana eu estou fazendo esse anteprojeto aqui. Aqui, reuniões e atendimentos que eu tiver no mês. E aqui, realizado é quando já as tarefas estiverem finalizadas, que é uma forma também da gente entender o que foi feito na semana, o que foi feito no mês. Né? É bem interessante visualizar isso. Mas, claro, você pode ter outras coisas que você queira visualizar, outras visualizações aqui que você queira. Isso também é tranquilo de fazer dentro do novo, né? E aí, voltando um pouco, aqui a gente tem um resumo financeiro, né, do que tiver a pagar e a receber no mês. E aqui os saltos das contas, né? Aqui tem um conceito de reserva de emergência que eu também explico um pouco melhor dentro da plataforma, mas aqui mostrando um pouco, né, do financeiro. A gente tem essas visualizações, né, onde a gente vai configurar os meses do ano, né? Aqui visualizações que mostram entradas e saídas, né? Total de entradas do mês, total de saídas e o lucro. A gente tem também a configuração de contas, né? Então você vai configurar as suas contas bancárias e também vai ter uma forma de fazer transferências entre elas, né? Então muitas vezes, eu vou fazer, por exemplo, eu tenho a conta jurídica, que é a conta principal do escritório, e eu tenho uma reserva de emergência. Então, eu quero fazer uma aplicação, quero fazer um resgate. Isso tudo você vai ter uma forma de visualizar também, né, essa movimentação entre contas. Aqui a gente também vai ter o cadastro de receitas e despesas, né? Que eu coloquei algumas, como eu falei, esse é um ambiente de testes, né? Por exemplo, consultoria, às vezes pode ser um serviço que você faça e nem queira registrar essas entradas, né? E aqui alguns exemplos de saída. RT, né? Por exemplo, se você faz o pagamento da RT ou passa o cliente, enfim. Impressões, taxa de conta, às vezes taxas que são tiradas lá da conta. E aqui eu dei o exemplo, por exemplo, do imposto, né? Do Simples. Fatura de cartão também, enfim. Várias possibilidades que você tem de registrar suas categorias, né? De entrada e saída. Voltando aqui para o financeiro, a gente tem um resumo também mensal. Aqui não está mostrando porque não está cadastrado, né? Mas ficaria cadastrado aqui. Aqui o resumo das contas. A gente vai ter a possibilidade também de colocar as capas, né, das contas para ficar algo mais visual.
E aqui vai ter um resumo também de entradas e saídas, tá? Tanto geral quanto por mês, né? Aqui tem até alguma coisa lançada. Então, esse aqui é o exemplo de setembro de 2025, né? Eu tenho R$ 1.000 para entrar, por exemplo, né? Então, eu vou visualizar isso aqui, e aqui em agosto, por exemplo, eu tinha R$ 5.000. Aqui ficaria o contrário, né? Mas enfim, deu para entender a lógica dessas visualizações aqui. Então, claro, quando a gente lançar, por exemplo, uma entrada também, né? A gente vai poder vincular o projeto, consequentemente ele vai aparecer lá para a gente, naquele resumo do projeto, né? Então é bem interessante essas possibilidades que a gente tem aqui no sistema. E aí mostrando um pouquinho do restante aqui das outras abas, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque são abas mais tranquilas também, mas como eu falei, a gente vai ter isso bem resumido, bem a fundo, né? A gente vai entrar bem a fundo dentro da plataforma. Mas aqui uma aba de faturamento, onde vai mostrar as notas fiscais que a gente precisa emitir, tanto de entrada quanto de saída, e aqui um resumo dos projetos também, né? Então aqui um faturamento por projeto, outra forma de visualizar, e aqui uma galeria onde vai mostrar as fotos dos projetos. Eu te falei que a gente tem a possibilidade de colocar as capas, né, do projeto lá. Então aqui a gente vai ter uma forma de visualizar onde vai ter o valor do projeto, a metragem e a foto do projeto, uma forma da gente entender às vezes, né, uma complexidade, às vezes achar um projeto rápido também. Vamos imaginar que a gente está fazendo um orçamento e quer ter um projeto similar como base, a gente pode acessar por aqui mais rapidamente. Então, uma outra forma também de visualizar o faturamento por projeto, no caso, né? Aqui um outro ambiente, documentos. Então, documentos que você achar interessante, né? Até eu coloquei aqui, ó, um próprio exemplo meu, que é um outro projeto que eu tenho também. Então, aqui a gente tem uma forma de anexar documentos importantes. Aqui eu dei opção, o exemplo, por exemplo, do CNPJ, mas pode ter outros documentos também que você queira colocar aqui, né? Outro exemplo, aqui marketing, aqui é algo mais simples, né? Não é algo tão complexo, que exigiria um sistema um pouco mais complexo, mas uma forma da gente manter uma constância nas redes sociais colocar dentro de um cronograma. Vamos imaginar que você deseja colocar um post por semana, ou 2 posts por semana, você pode começar a alimentar por aqui e ter uma forma de realizar por aqui também. Aqui tem a questão das ideias, né? Então, ideias que você tem, você consegue alimentar aqui também. E você consegue visualizar isso lá no cronograma geral também. Porque eu entendo que, se você não colocar aquilo nas demandas do seu dia, você não vai fazer, né? Vai ficar só naquilo de preciso postar uma vez por semana, ou duas, enfim, mas vai acabar não fazendo. Então, uma forma da gente visualizar isso melhor, ter uma constância melhor, é dessa forma que ter um ambiente onde a gente coloque tudo isso, né? E aqui dentro também a gente consegue colocar a descrição da ideia, o que a gente pensou, né? A imagem de referência, por exemplo, caso você tenha. Então, uma forma de ter algo mais visual, né? Dessa parte de redes sociais. Aqui, processos. Aqui é uma aba bem interessante, que é aquilo que eu falei. Muitas vezes, se você não tem os processos bem definidos, mas às vezes você tem na cabeça, né? Aqui é um ambiente onde você pode documentar isso. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também. Aqui, ó, processo de atendimento, né? Que você pode documentar, processo de projeto, tipo de serviço, aquilo que eu te comentei. Aqui são exemplos meus, mas você pode ter várias possibilidades aqui. Aqui, por exemplo, quando eu fecho no final do mês, quando a gente precisa enviar algo para a contabilidade, aqui tem uma forma que eu documentei, né? Enfim, outros exemplos aqui, né? Levantamento de informações, procedimento de emissão de nota fiscal, às vezes um manual que você queira fazer para nota fiscal. E aqui algo bem interessante também, que é o processo de projeto, né? Checklist que você pode criar, documentos auxiliares que você pode anexar, pode criar. Isso aqui vai ser usado depois para a gente criar os cronogramas de projeto, né? Então, é bem interessante quando você estiver fazendo um projeto hidrossanitário, por exemplo, você vai ter ali tudo que você precisa para executar esse projeto. Então é bem interessante. São infinitas possibilidades, né, que você pode trazer para cá. A questão de metas aqui também é uma forma enfim, de você trabalhar as suas metas, né? E pode ser várias coisas. Aqui até trouxe alguns exemplos, não? Um curso, até do seu próprio negócio, às vezes meta de faturamento, você pode colocar aqui melhorias, né, do seu escritório, cursos também, eu gosto de colocar aqui, às vezes se você quiser separar, por exemplo, um período da sua semana para fazer algum curso, né, você pode colocar como meta, né, enfim, são várias possibilidades aqui
que você tem, né? Aqui tem algumas coisas já lançadas, mas dentro você vai entender um pouco melhor mais à frente. E aqui, por último, esse ambiente aqui é um ambiente do cadastro das databases, né? Que não é um ambiente que talvez você vai usar tanto, aqui você precisa ter um conhecimento maior para usar, mas é uma forma de documentar todas as databases melhor, né? Então, basicamente, esse é o sistema. Se fazer sentido para você, você achar que é interessante, eu vou deixar aqui o link abaixo para você adquirir. Como eu falei, só reforçando, dentro da plataforma, você vai ter aulas, a gente vai esmiuçar esse sistema todo, né? A gente vai pegar ele em branco, sem nada lançado, né? Que tinha algumas coisas lançadas. Você vai cadastrar cliente, cadastrar proposta, cadastrar projeto e entender melhor como funciona, né, esse sistema a fundo e fazer algumas adaptações também, porque eu entendo que muitas vezes você quer ter visualizações extras, você quer ter outros tipos de visualização. A gente tem a possibilidade dentro do Notion de ter gráficos, né? Então, dentro da plataforma também tem uma aula de gráfico, né? Tem uma aula sobre o prêmio, né? Eu já comentei se faz sentido ter o prêmio ou não, as vantagens, né, de ter. Então, é algo bem completo que você vai, depois dessas aulas, já conseguir sair usando o sistema, já aplicando aí no seu escritório e para já deixar o seu escritório um pouco mais organizado. Certo? Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui abaixo nos comentários e que eu vou estar à disposição para te auxiliar.